Rádio Negritude. Boa tarde, sagrados! Boa tarde! Aqui é a Alexandra começando mais um programa aqui na Rádio Negritude, programa Despertando a Consciência. Estamos com 1 hora de atraso porque estávamos com problemas técnicos, sim! Mas não há nada que a gente não possa superar, né? Vamos lá, hoje o programa está muito especial com as 2 terapeutas aqui que eu vou apresentar para vocês e a gente vai conhecer mais sobre esse mundo de cada uma, porque cada uma vem trazendo pra gente nichos diferentes terapêuticos, que é o intuito do programa, para você despertar e ver que tá aquilo que faz mais sentido para você e transformar a sua vida. Hoje estamos aqui com a Fernanda Delou, amei o sobrenome, e a Suzana, que é velho, mas não é velho, né, Su? E aí eu vou começar aqui perguntando pra Fernanda. Fernanda, se apresenta pra gente, conta pra gente quem é você, né, como é que é o teu trabalho, dá aí um esboço de como é que você faz o seu trabalho, qual é o teu nicho terapêutico, que a gente tá louco pra saber. Boa tarde, boa tarde. Então, eu sou terapeuta holística já há 15 anos. Eu trabalho com Reiki já desde 2000 e hoje o meu foco é no sagrado feminino, né? Então eu fiz várias formações e as que eu acabei focando mais foi em especializações do sagrado feminino, e o meu foco é o despertar do sagrado nas mulheres, no feminino, no acolhedor. Interessante, a gente vai esmiuçar bem esse assunto. Eu tenho muitas perguntas para Fernanda. Se prepara, Fernanda, que hoje nós vamos saber muito sobre esse sagrado. Eu sou muito interessada nesse assunto, e as mulheres aí, ó, fiquem ligadinhas que vocês vão ser bem interessantes para vocês também. E a Suzana, conta pra gente, Suzana, quem é você e qual é a tua especialidade terapêutica? Eu sou a Suzana e no momento a minha especialidade maior é na área de biomagnetismo. Mas eu também tenho outras formações, né? E a gente acaba usando de tudo um pouco. A gente copila porque tudo nos atendimentos, não né? tem como falar de uma terapia e achar que é só aquilo ali, né? Elas acabam sendo interligadas, então... E é incrível como uma terapia, né? Eu acho que todos nós aqui compartilhamos dessa mesma, né, frequência, que é, tu começa a fazer um curso, daqui a pouco outro curso te leva a outro curso, e aquele curso te leva a outro, e aí tu vai indo, chega um ponto que já não trabalha mais com aquele primeiro, mas ele sempre agrega dentro da tua vida, do teu ser, dos teus atendimentos, né? Nada é excluído, né? A gente inclui tudo. Mas claro que chega um momento que a gente acaba se dedicando para uma coisa só, que é o que está fazendo mais sentido para aquele momento. Exatamente. E que a gente realmente cria uma afinidade com a terapia, né? Uma afinidade de gostar de aplicar, gostar de fazer, e fazer sentido para aquilo também, para a auto-aplicação, né? Porque a gente vai passando, é um processo cíclico, né? Do ser humano, do fluxo das coisas que estão acontecendo. Eu acho que é bem normal. Mas aí, vou te perguntar, Fernanda. Eu amo o sagrado feminino. Eu trabalhei com o sagrado feminino na parte xamânica. E eu acredito que foi o sagrado feminino que me fez voltar para minha essência feminina. Porque eu cheguei a um ponto da vida que eu tava muito masculina. Tá? Vou contar pra vocês assim, né? Dentro do meu entendimento, que o teu é muito maior, com certeza, né? Nós seres humanos, a gente tem as 2 energias, né? Não é o sexo feminino, não é o sexo masculino, mas a energia feminina e a energia masculina, yin e yang. Então, quando a gente tá em períodos da nossa vida, em circunstâncias da nossa vida que nós mulheres, estamos muito com a energia masculina, a gente tem muita dificuldade de manifestar relacionamento, até o convívio com os próprios filhos homens fica difícil. Passei por essa situação assim de me conflitar muito com os meninos, porque eu era um homem conflitando com eles, né? Eu digo assim que aquela coisa do cachorro, vai lá mijar no poste, o outro tem que mijar em cima e um tem que mostrar quem tem mais masculinidade que o outro, né? E quando eu não tinha o conhecimento sobre o sagrado, eu não entendia por que eu não conseguia manifestar relacionamento, por que às vezes eu ficava muito reativa, né? Eu não conseguia aceitar as coisas, era tudo mais difícil, assim, porque era um processo de muito desequilíbrio pra mim, né? Eu tava muito masculina, porque eu tava num período que eu tinha que prover, um período que eu tava, né,
passando por dificuldades e tudo, então eu tive que trazer a força, né, uma coisa já do corpo, da própria essência da gente, que já traz aquela força do masculino para realmente enfrentar aqueles obstáculos daquele momento. E foi quando eu conheci o xamanismo, né, e eu comecei a frequentar o sagrado, e eu comecei a entender o que era esse processo do sagrado, né, o que era esse equilíbrio da energia, quais são as ferramentas que tinha ali disponível pra gente voltar a estar no equilíbrio de ser feminina, né? Usar saia, usar vestido, hoje uso muito, usava quase nada, né? E tu ser mais receptiva, tu receber, né? Tu aprender a receber. Porque a grande questão que eu enfrentava, que ainda às vezes eu tenho que me policiar, porque a gente ainda oscila, né? Naquela frequência que tu foi um dia, é se permitir receber. Porque o feminino, ele é pra receber, né? E o masculino pra dar, em vias de regra, mais ou menos por aí. E eu tinha muita dificuldade, muita dificuldade. Tipo, as coisas estavam acontecendo, eu era a primeira a pegar na frente, fazer, e ação, não deixava as coisas, não, peraí, caiu, deixa que eu pego, não, eu tenho que pegar. Era muito assim pra mim, o meu processo, né? Na verdade, esse é o processo para quase todas as mulheres, né? Porque a gente vem de uma revolução feminista e aonde a gente começa, para sobreviver perante a sociedade, a gente necessita se masculinizar, né? Então a gente precisa se igualar ao homem no local de trabalho, se igualar ao homem na rua, no bairro, né? Para conseguir sobreviver a toda uma questão patriarcal e machista que vem. Então, a maior parte das mulheres acabam entrando nesse lugar de se masculinizar. Lembrando de masculinizar energia negativa, né? Energia masculina. Perdão. Então, o que acontece? Quando a gente foca no feminino, a gente entende exatamente isso que tu falou. A mulher, ela é receptiva, ela recebe a energia. Ela fica aberta para acolher. Eu gosto muito dessa palavra acolher, né? Uma mulher acolher a dor da outra. Uma mulher acolher e auxiliar uma a outra, né? Esse é o sagrado feminino. Ele vem da questão da sociedade matricêntrica, que não é matriarcal, ela é matricêntrica. E o xamanismo fala bastante nisso, né? Qual é a diferença? Matricêntrica e matriarcal. Tá, matriarcal e patriarcal é o que está no comando, é o que seria o que está no topo. Então, o sagrado feminino não vê como o feminino no topo, ele vê no centro. Então, é a reunião das mulheres para solucionar uma questão, né? Então a gente via muito, eu não cheguei a ver, mas eu lembro, o meu pai fala bastante, de um certo período as mulheres se reunirem na família, as anciãs, né, as mais velhas da família, se reuniam para solucionar os problemas da família. Elas não eram aquela coisa imposta, nós decidimos e vai ser assim. Ele é matricêntrico, parte do centro de uma reunião de mulheres. Né? E um círculo de mulheres, que é o que nós estamos aqui, né? Onde todas somos iguais. Obviamente que as anciãs, né? Que são as que têm mais caminhada, têm um peso maior, mas elas também não decidem pela nada. hierarquia, Isso. Então, o matricêntrico é a solução vinda do centro a partir de uma conversa de mulheres. Matriarcal é a nona que decide. A nona porque, né, nós aqui no Rio Grande do Sul tem muito essa questão do italiano, da nona, né? Então a nona decide, isso é matriarcal. E matricêntrico é quando é conversado e todas as mulheres se organizam para solucionar aquilo. Interessante, eu vou trazer um ponto de vista que me veio aqui, porque assim, no meu mundo, né, que eu percebi até hoje, a questão do homem, o homem, né, em si, ele tem essa questão do bélico e da disputa, né? Ai, meus filhos, tá? Não vou nem dizer dos homens, vou dizer meus filhos. Um que tem um brinquedo, o outro quer aquele brinquedo. Ou o outro quer o brinquedo que é melhor que aquele. É uma disputa do homem já desde muito pequeno.
pelo poder, pelo maior, né, por toda essa questão. E a mulher, quando ela tá nessa energia mais masculina, ela acaba também fazendo essa rivalidade entre as outras mulheres. Fica mais competitiva. Né? Por isso que tem aqueles ditados que dizem assim, a mulher não se arruma para os homens, ela se arruma para as outras mulheres. Porque quem repara na roupa da mulher, muitas vezes não é o homem, é a mulher, as outras mulheres. E isso é um implante, né, colocado do patriarcado. Então, quando as mulheres estão reunidas lutando pelos seus direitos, os homens olham e dizem, a gente não pode manter essas mulheres tudo junto porque elas são muito poderosas. Muito! Então vamos fazer o quê? Vamos fazer umas picuinhas entre umas e outras, né? Então é bem isso que tu diz, eu vou sair na festa, eu cuido a roupa da outra mulher que entrou na festa. O homem, aí tu comenta pro teu esposo, né? Aí tu viu que a fulana... Que roupa? Eu que nem roupa? vi que ela tava... Homem não vê nada! Eu nem vi! Gente, homem não vê nada! E a mulher descreve não, o sapato é tal, a roupa é tal, a maquiagem é tal. Olha que feia, daí já começa a falar mal, né? E no sagrado feminino, a gente tenta limpar esse implante colocado. Tipo, tá tudo bem, quem tá com a roupa é ela, quem tá com o sapato... Quem tá com dor nos pés é ela, não sou eu. Tanto que eu sei que assim, no sagrado que eu frequento, que eu até vou trazer a dupla aqui, que eles são maravilhosos, a gente se chama de irmã, de mana. Mana, e a gente tem muito essa coisa do elogiar uma outra. Sim. Você é deusa, você é maravilhosa, você é tudo de poderosa. Isso. Então a gente fala isso com tanto amor uma pra outra que naquele mundo não existe isso. Não existe essa rivalidade entre as mulheres, né? E cada uma se veste lindamente e chega, nossa, que saia linda, e a outra, lindo. Então é um mundo à par, realmente, quando tu tá nesse equilíbrio, né, de entendimento do teu sagrado. E a questão de relacionamento também flui, porque quando a gente, mesmo que a gente já tenha alguém e a gente tá nessa despolarização, digamos assim, da energia feminina e masculina, a gente tem muitos conflitos com o marido. Sim. Né? Ou a gente atrai aqueles maridos que têm a energia contrária. Exato. A mulher fica como a responsável, a masculina, a provedora da casa, e o homem acaba absorvendo a energia feminina, né? Então acontece muito, a esposa trabalha um monte e é o marido que faz tudo dentro de casa, o que tá ótimo, maravilhoso. Mas assim, vamos dividir tanto o prover a casa como dividir o alinhar a casa. Tudo, sim. Até vi um programa esses tempos que a menina tava se queixando que ele ficava em casa com as crianças. E aquilo já tava por alguns anos e ela realmente se queixou, está pesado pra mim. Porque eu tenho que pensar o tempo todo nas contas, eu tenho que pensar o tempo todo como eu vou fazer mais. Eu já não tô mais vivendo só nessa neura do prover e ele tá aqui em casa sem fazer nada, porque daí inverte os papéis. Aí não é o homem que diz que a mulher tá em casa não fazendo nada, é a mulher que diz que o homem tá em casa não fazendo nada. Porque o serviço de casa não tem o mesmo valor, né? Pra te ver como o implante de que estar em casa e cuidar dos filhos é fazer nada. Exatamente. Exatamente. Não é nem fazer nada, é fazer pouco. Ela não trabalha. É fazer pouco. Alguém pergunta. É muito fácil estar em casa fazendo as coisas de casa. Difícil é sair pra rua. É isso que eu vou fazer. Né? É guerrilhar na rua, porque a rua que é difícil. E aí, a senhora assiste um julgamento de lá mesmo. Um julgamento de lá, isso aí. Entrou no momento certo, um julgamento. A gente acaba julgando que o que tá conseguiu fora aqui. Ou a gente julga que o que tá fora é mais fácil, é mais difícil e o que tá dentro de casa é mais fácil, né? Não, porque em casa é muito fácil ter as coisas, né? E é incrível, gente, como a gente consegue perceber. Várias pessoas, depois que eu consegui fazer esse trabalho do sagrado, casei, né? E consegui equilibrar isso, né? Mas vira e mexe eu tenho que me pegar, porque às vezes eu fico reativo. E muitas mulheres vieram falar pra mim, nossa, o que tu fez? Aí elas começam a falar, por que eu só atraio os homens bundão? Nessas palavras, gente. Porque os caras não querem nada com nada.
Porque não tem mais homem, os homens são tudo frouxo. As que reclamam que não tem ninguém, reclamam porque não tem ninguém, porque não tem homem que a altura que chega ali e faça acontecer na vida delas, porque elas estão num patamar tão masculino, inconsciente, né? Que elas olham o homem como uma parte feminina. E realmente tem muito homem despolarizado também, gente, não é só mulher. Tem muito homem despolarizado que tá com 40 anos morando na casa da mãe, não vai pra vida, né? E tá lá naquela frequência mamando na teta da mãe e não consegue sair daquela situação porque também não consegue olhar pra dentro e fazer uma mudança radical na sua vida. E tá tudo bem, né? A gente não tá aqui pra julgar, mas aí as mulheres acabam se queixando desses homens, que são homens que não estão com a energia masculina equilibrada e não conseguem... Elas olham aquilo e acham que eu tão pequena e preferem estar sozinhas. E tem duas questões nisso que tu tá falando que fogem um pouquinho do sagrado feminino, mas que eu trabalho muito também com as minhas clientes. O que eu estou emanando, que eu estou atraindo esses homens? Primeira coisa, qual é a energia que eu estou emanando, que eu estou atraindo esses homens para perto de mim? E a segunda coisa é, o que eu tenho que aprender com esses homens? Exatamente. Porque uma coisa é, eu tô atraindo, então eu estou emanando uma questão que está puxando essa energia, eu vou resolver isso. Outra coisa é, eu estou nesta relação, eu estou com esta dor, né? O que eu tenho que aprender com essa dor? Porque no momento em que eu aprendo o que aquela situação tá me trazendo de informação, normalmente o relacionamento acaba. Sim. Ou acaba ou tu tem a oportunidade, né, de olhar se o outro também estiver disposto, né? Se o outro tá... Se os dois estão dispostos à mudança, Isso, né? Exatamente. Mas eu vou te dizer que a maioria não está. E até, né, Fernanda, dando um depoimento pessoal, assim, com relação a isso. Mesmo quando tu tá vendo isso e que os dois estão vendo, os dois estão buscando isso, os dois, por exemplo, no caso dos terapeutas que têm todo esse conhecimento por trás, ainda assim é difícil mudar. Eu sei porque eu passei por um relacionamento assim, que a gente não deu conta de mudar. A gente viu que aquilo não estava em equilíbrio, a gente não conseguiu mudar. Por mais consciência que você tivesse dentro do relacionamento, Exatamente. ainda tinha uma desigualdade, um desequilíbrio muito grande ali. Isso. E eu acho que acredito também que é um encerramento de um ciclo. Porque não é só na questão do masculino, do feminino. Não, mas eu coisas. acredito que pessoas estão na vida da gente, independente do cargo, né, que elas estão ocupando, se é relacionamento, se é amizade, enfim, elas passam esse período ao nosso lado o tanto quanto a via de mão dupla está sendo boa para os dois. Isso. Enquanto está tendo aprendizado para mim, está tendo aprendizado para o outro, em forma equilibrada, o universo entende que é bom estar junto. Por mais que seja guerra o relacionamento, por mais que o relacionamento não esteja bem, tem um aprendizado ali. E que esse ciclo vai se encerrar no momento que não tiver mais essa via. Essa via acabou, né? Essa freeway fechou e não tem mais como passar de lá pra cá. É o fim, é o ciclo que se encerra. Exato. E aí muitas pessoas não conseguem chegar nesse fim de ciclo, não conseguem dizer, não, tá bom, eu aceito que é um fim de ciclo, e ficam insistindo dentro de uma coisa que não é mais pra ser. E perdendo a oportunidade de ser feliz. Sim! Porque assim, enquanto eu tô agarrada nisso aqui que me faz mal, tem um monte de coisa aí que o universo tá me mostrando mas aí, pra me ser feliz. Eu acredito, né, meu ponto de vista, interessante ponto de vista, porque eu falo muito sobre o meu interessante ponto de vista, porque eu não me acho dona de verdade nenhuma, né? Eu digo que eu me coloco numa posição de total humildade dentro do meu saber, né? E de tudo aquilo que eu tô disposta, aberta para receber como aprendizado, que vai também do amor próprio. Com certeza, com certeza. Porque quando tu tá num relacionamento, digamos, vamos falar bem específico sobre relacionamento amoroso, que a estrada fechou, não tem mais ensinamento ali, o ciclo se fechou, você continua insistindo, e aí tenta, não dá certo, e tu fica ainda tentando aquilo, é porque tu ainda não consegue se desprender daquilo, porque tu tá com um vazio dentro de ti, uma dependência emocional, uma dependência financeira,
qualquer DEP que a gente fala, que você não consegue se olhar e dizer, não, eu sou forte o suficiente para encerrar esse ciclo e a vida tá ali cheia de oportunidade, que nem você disse, né? Infinitas possibilidades o tempo todo a nosso redor. Em cada esquina, em cada respirar, a gente tem oportunidades. Então, aí é um trabalho também que entra a terapia, que começo de tudo é o autoconhecimento, e desse autoconhecimento vem esse amor próprio para te poder realmente, de fato, escolher aquilo que está na sua vida que você vai deixar ou não. Né? Você vai escolher se desfazer ou não. E dentro do sagrado, dentro do que eu trabalho, né? Porque o sagrado feminino ele é muito abrangente. Eu trabalho muito a questão do amor próprio e da autoestima, né? O meu projeto se chama Encontro com Afrodite, né? Então a gente trabalha basicamente com o se empoderar das características da deusa Afrodite, que é o amor próprio. Porque quando a gente fala de Afrodite, vem aquela coisa, é sexualidade e não é. Sexualidade é Lilith e não Afrodite. E vem a questão do amor. E aí quando tu fala no amor, as pessoas me dizem assim, mas agora eu não quero um relacionamento. Mas não é o amor do outro, é o amor próprio, né? Então quando a gente trabalha despertando a Afrodite dentro de si, que é o amor próprio, que é a criatividade. Muitas vezes a gente tá com problema financeiro e quando tu desperta a criatividade, flui. Porque o dinheiro é derivado da criatividade. Exato, né? Aí tu trabalha a beleza. Talvez eu esteja tão focada numa beleza quadrada, numa beleza que a sociedade tá te imposta. Exatamente. E tu não percebe o quanto a tua beleza é muito maior do que aquilo. Sim, e singular. Né? Singular. Exatamente. E as pessoas linkam muito o amor próprio à questão, eu tenho que ter amor próprio porque pra estar bem com alguém eu tenho que estar com amor próprio. Gente, amor próprio é pra te ter dinheiro. Amor próprio é pra te viver uma vida de leveza. Amor próprio é uma vida pra te ter saúde, né? Amor próprio não é só linkado ao relacionamento amoroso. É um equilíbrio geral. Amor próprio é pra te estar bem dentro do teu âmbito familiar. Porque quando tu tá bem contigo mesmo, quando tu tem amor próprio, até um parente teu que queira te degringolar, ele não consegue. Exato. Porque tu tá tão estabelecida, preenchida de ti, equilibrada, que aquilo que vem de fora não bate e volta. Não atinge, sabe? Então terapeuta, a gente bate muito nessa tecla. Muito na tecla. Vamos trabalhar o amor próprio, vamos usar as ferramentas, vamos usar o autoconhecimento para chegar ao ponto de você se olhar e gostar daquilo que você tem e a mudança vem a partir daquilo que você aceita. Né? A partir do momento daquilo que eu aceito em mim, aceitei em mim. Que eu sou assim, que eu tenho essa trajetória, que eu fiz essas escolhas até hoje, a partir de hoje eu posso fazer novas. E o mundo começa a se abrir mediante esse novo paradigma, né, que a gente deixa pra trás e se abre pra frente. Exato. Suzana, fala um pouco pra gente, dentro hoje do teu projeto, que é o biomagnetismo, o que você tem visto, assim, nos teus pacientes, no teu dia a dia, né, como que tá esse mundo, assim, porque eu acredito que eu vivo num mundo a par, num mundo de nada, né, que eu digo que eu não vejo TV aberta, né, eu seleciono muito aquilo que eu vou botar de informação pra dentro de mim, desde um filme, assim, eu não vejo qualquer filme, né, eu seleciono tudo, música, tudo eu seleciono, né, e o que você tem visto hoje? O que tem chegado a você sobre na questão terapêutica na saúde, né? O que você está conseguindo alcançar? É bem variado, né, Alessandra? Tem, o biomagnetismo, a chamada maior dele é a questão física, mas ele trata emocional, espiritual, mental, tudo, né? A gente tem, inclusive, pares de ímãs para colocar nos lugares específicos, né? Então, né, o criador da técnica, que foi o Dr. Isaac Góes Duran, ele mapeou várias coisas, né? Então... É uma técnica que vem desde quando? O magnetismo é muito antigo, tem milhares de anos, né? Os chineses já usavam há 2000 anos atrás, né? Ímãs e coisas assim. Mas o biomagnetismo, como a gente conhece hoje, ele começou a tomar uma forma nos anos 80 para cá. Né? Então a gente tem uma data assim que é um marco, digamos assim, no biomagnetismo, que foi o ano que o Dr. Góes descobriu o primeiro par biomagnético no corpo,
né? Que foi ele estava estudando isso já há algum tempo. O que seria o par biomagnético? Pra pessoa que é leiga mesmo, pra mim, eu que não entendo nada de biologia, o que é o par? O par, porque tudo no universo tem É a polaridade. dualidade. Né? Uhum. Então, a gente tem um polo positivo e um negativo em alguns, no geral, no corpo da gente, né? Então, quando a gente tem alguma coisa em desequilíbrio, a gente vai achar algum par que está em desequilíbrio mais ácido ou mais alcalino no corpo. Então, eu tenho que achar o outro local que tenha essa ressonância, que é a polaridade contrária. Então, as cargas opostas elas vão se neutralizar e aquele local vai entrar em equilíbrio novamente. A gente está falando de tratar o terreno biológico, que eu gosto de falar, que é o corpo. Então, assim, a gente não mata bactérias, a gente trata o terreno e a bactéria morre, porque ela não tem... Ela não a tem como se sustentação. alimentar. Não tem. É o que eu falo do peixe, né? O peixe ele vive dentro da água. Se eu tirar a água, o peixe vai morrer. Né? Então isso funciona para qualquer tipo de patógeno. E é nesse sentido que o biomagnetismo vai trabalhar. Isso. Ele vai tratar o campo, Ele trabalha onde o campo, aquela doença se instalou. e o corpo da pessoa vai fazer o resto. Né? Ele vai eliminar, digamos assim, aquele... Uma coisa que eu sempre falo, né, que o nosso corpo ele tem total capacidade regenerativa, né? Tem. E é isso que eu falo. O biomagnetismo, como outras tantas técnicas, ele dá aquele empurrãozinho. Né? Porque às vezes a gente tá, hoje em dia, né? Tipo aquela agitação- fertilizada, É. fertilizada na Hoje em coisa. dia a gente está tão sobrecarregado que às vezes o nosso sistema imunológico não consegue mais lidar com uma simples infecção viral. Que isso aí, pra ele não é nada, né? Antigamente passava rápido pra Mas gente. hoje em as dia a coisas. gente está mais intoxicado de uma forma geral, alimentos, ar, tudo, né? Sim. Metais pesados, todo mundo praticamente tem algum metal pesado com um pouco mais do nível aceitável no corpo. Então Sim. tudo isso vai trazendo um desequilíbrio, né? Então a gente trata aquilo ali. Então a gente trata tanto a questão de patógenos, né? De vírus, bactérias, fungos, parasitas, quanto desequilíbrio em órgãos também, né? Em órgãos É e bem glândulas. abrangente a Ele é biomagnetismo. e tem pares psicoemocionais também. Uau! Isso tudo foi um estudo de muitos anos, né? O Dr. Góes começou a mapear isso de 88 para cá, né? Então, de 88 para cá a gente está com 35 anos, né? Sim. Esse ano agora. E são imãs mesmo. São imãs mesmo. Que Imãs vai de- passando pelos locais que Isso, você a gente- verificou a gente- antes. Isso, a gente faz um rastreio, né? A gente, no geral, a gente coloca a pessoa na maca, né? E a gente vai observando o normal a gente fazer pelo pé da pessoa, né? Que a gente pega ali e alinha os pés, né? Se ela tiver um pé mais curto que o outro, a gente também consegue fazer, que a gente faz um risquinho, né? E alinha ali pelo risco. Então, o cérebro, né? A parte do cérebro ali mais primitiva é que vai dar essa resposta pro corpo. Quando a gente começa a fazer perguntas pro corpo, Seria o inconsciente? a gente não fala inconsciente, mas sim, de uma certa forma sim, né? É o cérebro límbico que fica aqui atrás, né? Essa parte de trás que dá essa resposta, né? Que é aquela parte de sobrevivência mesmo, né? De o corpo saber que tem alguma coisa errada, que tu está tentando ajudar, então ele vai te mostrar o caminho, né? Então todo o nosso lado direito, na verdade, responde. É como um pêndulo, né? Que a gente faz pergunta sim ou não. Então quando eu faço uma pergunta pro corpo, né, que eu vou olhar pelo pé da pessoa, pelo alinhamento, que pode ser pelas mãos também, né, eu também posso usar outras formas, mas assim, o mais comum seria através dos pés. O corpo, se eu perguntar alguma coisa e for não, eu vou fazer uma convenção, né, mas o corpo não vai ter resposta, ele vai ficar do mesmo jeito ali. Quando a resposta for sim, ele entende que aquilo ali é um risco para ele, então ele encurta existe todo O encurtamento do hemicorpo, que a gente fala que é a metade do corpo do lado direito, todo aquele lado ele se contrai. Tem uma terapeuta que é a Thaisa Campos, ela ensina muito a gente fazer o pêndulo com a mão, assim. Isso, exatamente. Ela diz que a gente fazendo assim, a gente vai fazendo a pergunta, né? Sim. E conforme a resposta, a gente vê nitidamente que tem uma extensão Sim. nesse Tem- dedo aqui, se eu não me engano. Isso é uma ciência também, que é a cinesiologia, né? Tem várias formas. Tu pode segurar um pouquinho pra mim, tá bom? Claro. Eu me adapto muito desta forma, né? Foi a forma que eu achei que tu segura, tipo, meu dedo tá preso aqui, né? Então eu alinho aqui os meus dedos. Então eu convenciono, né? Me dá um não. Eu quero uma resposta não. Eu faço isso, meu dedo não mexe. Me dá um sim. Olha aqui, ó. Consegue perceber? Me dá um não. Me Não, dá tem um sim. várias.
A minha prima, ela tem esse aqui, sim, ó. É do anel. Do anel. Tem várias formas. Ela vai fazendo as perguntas e Isso. ela tá fazendo a terapia e aí ela vai perguntando, né? E aí ela vai, só vê que ela Isso. vai fazendo assim, ó. Isso. Eu não consigo, tá? É. Aí tem pessoas que criam as habilidades diferentes, Essa né? forma eu também não consigo. Então eu faço assim quando eu tiver que fazer, né? Com um dedo eu faço desse jeito. Mas o normal é a gente estar com o paciente na maca e a gente olhar pelo corpo dele. Mas o próprio movimento do pra frente e pra trás, né? Também. Também tem o movimento também no Theta Healer, a gente faz o pêndulo de Pêndulo humano que a gente fala, É. né? O corpo todo. faz a calibragem, É. vê como é que é teu sim, como é que é teu não, Exatamente. faz algumas perguntas tipo lógicas, eu sou mulher, sou Sim, homem, tu sabe que pra tem ver uma onde é que certeza tá da o sim, resposta. onde é que tá o não. É, E aí- o princípio é o mesmo, né? Então a gente vai fazendo. E no biomagnetismo a gente tem uma questão da prova que a gente fala da prova dos 9, né? Eu vou perguntando, que aí a gente entra num outro campo que é a bioenergética, que é essa comunicação verbal ali com o corpo, né? Daí também é o papo para uma outra, uma outra que é hora. muito assunto, É. gente. Mas assim, ó, o Dr. Góes começou a usar a bioenergética de 92 pra cá. Que ele começou a ver, porque antes ele testava o ímã no corpo. Então ele ia colocando da cabeça até os pés. Ele botava aqui em cima, que era o local da pineal, e ia lá olhar o pé. Se não estava desalinhado, não tinha problema naquele lugar. Aí ele vinha aqui para a hipófise, botava o ímã. Desalinhou o pé. Então aqui eu tenho um ponto. Né? Aí ele tinha que achar Testando a ponto ressonância, por ponto, testando sim. ponto por ponto com o ímã. E ele começou a ficar procurando o quadril de tanto sentar e levantar. Aí pediu ajuda para a esposa dele, né, para ela colocar, porque ela era enfermeira, ela sabia os locais também, e ela começou a colocar os ímãs para ele, né, e aí ele olhava no pé. E aí lá pelas tantas ele começou a falar os pontos para ela, e antes dela chegar com o ímã, o corpo já respondia. Então ele começou a perceber que o corpo respondia para esses estímulos verbais também, né? Então, aí isso ele chamou de bioenergética, né? Sim. Na questão da Através do comunicação. comando e do falar com o ponto. Isso. Então aí ela colocava lá o ímã e realmente a perna encolhia. Nossa, que Né? interessante. Então assim, a gente faz o rastreio para ser mais rápido por bioenergética, falando, né, com o corpo, dando os nomes dos pontos, mas a gente vai lá depois com o ímã e confere. Confirma. Então, tipo, é uma prova ali, né? A gente tá comprovando que aquilo ali. E Aí a gente é vai. surreal como a gente não... é uma coisa assim que o corpo tá trabalhando ali, te falando tá tudo. trabalhando. E ele tem uma inteligência, né, Alessandra, que Imensa. eu no início, quando a gente não tem muita experiência, a gente duvida das coisas. Sim. Porque aí, a gente falou antes em julgamento, né? A gente julga, não, mas acho que a pessoa não tem cara de ter tal coisa. Sim, sim. Algum par psicoemocional, né? Alguma coisa assim, não, mas ela não tem jeito de sentir culpa. Não. E é Super bem resolvida. e eu ficava julgando muito isso, não, mas tá, saiu, vou dizer, né? Claro. E aí tudo fecha muito bem. Então, assim, o corpo não mente. Não mente. Mesmo A às vezes- mente mente. A mente mente, O mas corpo o corpo não. Wesley, tem recado pra gente? Perguntas. Perguntas! Oba! Adoramos Um perguntas! recadinho aqui. Olha aí. Andréa Mello, na busca do amor próprio é muito importante o autoconhecimento dentro de si. Podemos trabalhar em várias esferas do desequilíbrio, tanto mental, espiritual e comportamental. Exatamente. A Lúcia Oliveira perguntando: a paranoia faz parte da terapia? Vocês poderiam me explicar como posso tratar minha filha que tem 27 anos e eu acredito que ela tenha paranoia? Sandra Luiza Guimarães, parabéns pelo programa Rádio Negritude. Quero saber como faz essa terapia que estão falando. Não conheço, mas com certeza entrarei em contato. Júlia Almeida da Silva, parabéns pelo programa. Já virei ouvinte do programa da Alessandra Tavares. Parabéns. Cássia Silva da Silva. Estou no www.radionegritude.com. Já curto a programação da Rádio Negritude. Esse é mais um programa que vou curtir a partir de hoje. Claudinha Santos, estou no aplicativo da rádio, mando pelo WhatsApp da rádio. Obrigado, Rádio Negritude, por mais um programa de sucesso e informação. Fernanda lá do Cindy Bancários. Wesley, estou te esperando. Wesley, estou te esperando, mas estou curtindo a programação da rádio. Parabéns aí
a âncora do programa. Aline Ortiz, parabéns, Rádio Negritude, programa sensacional. Juliana Rodrigues, sou fã de terapias como esta, agradeço o programa. E assim vai. Gratidão. Então a pergunta é sobre... A paranoia. Alguém quer responder? Eu acho que a primeira coisa é Identificar, né? O que ela tá dizendo sobre paranoia. Sobre paranoia, o que exatamente para ela é paranoia, e eu acho que é o mais importante. Eu particularmente tenho a seguinte opinião: o ideal é que ela procure um psicólogo, um neurologista, um psiquiatra, tenha esse laudo se realmente é paranoia e o que é que está causando essa paranoia, e utilize as terapias holísticas integrativas, complementares, né? Porque, por exemplo, eu tenho déficit de atenção, então sou diagnosticada já desde criança. TDAH. Não tenho não tenho uma hiperatividade, mas tenho déficit de atenção. Então, as terapias holísticas me auxiliaram durante a vida inteira para poder me tornar quem eu me tornei. Mas só quem pode diagnosticar é o psicólogo, é o neurologista, é o psiquiatra. É porque o nosso ponto de vista, eu sei que você é mãe, né? Você tem essa preocupação com o seu filho. O nosso ponto de vista ainda é muito pequeno dentro da amplitude das coisas que existe, né? E das ramificações que as coisas também, as doenças, as patologias, elas acabam pegando. Então, sempre bom é você, antes de entrar nesse contexto de você, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, leva ela num especialista, né? Procura, né, os meios que você tem hoje para buscar realmente um diagnóstico mais preciso, mais certo. E aí vai, ao mesmo tempo, fazendo essas outras terapias integrativas, porque com certeza, quando você tiver um diagnóstico que você sabe o norte para onde você vai seguir, fica mais leve, a caminhada fica mais leve e vai começar a criar, em vocês duas, até um modo de chegar a um ponto de equilíbrio disso, né? E sanar. Então não fica na dúvida, não fica nesse ponto de vista que você acha que é. Vai lá e tenha certeza. Exato. Porque o quanto antes você for atrás disso e quanto antes você buscar um tratamento, menos possibilidade você tem até disso agravar e ir para outras patologias, outras coisas. Porque tudo é sinal do corpo, né? Tudo é sinal do corpo. Eu até queria fazer uma parte com relação a isso, né? Concordo com a Fernanda, né? Nós, terapeutas, não podemos dar diagnósticos, não podemos, né? E eu também acho que sempre tem que ter um respaldo médico, né? Se a pessoa tem alguma questão, ela tem que fazer. Mas assim, é como tu falou, as terapias, elas muitas vezes nos surpreendem. Porque no próprio biomagnetismo, a gente encontra muitas questões de paranoia e até a questão do autismo. Muitas vezes o autismo é um grau muito alto de intoxicação por metais pesados. Então, às vezes, tu começa a tratar isso e a pessoa melhora. Sim. Né? Tem pares psicoemocionais para isso também. Quando a pineal está em disfunção, ela pode causar paranoia. Né? Então, assim, por isso que é bom a gente complementar com outras coisas. Porque tem outros enfoques que a gente vai fazendo, vai possibilitando que a pessoa vá melhorando o seu sintomas. Sim, mas o ponto de vista que a Fernanda passou é primeiro ter certeza. Exato. Até porque... chegar no foco da certeza do que você vai começar a tratar. Até porque a paranoia também pode ser uma mediunidade maltratada. Exatamente, A gente teve muitas pessoas que foram internadas, morreram dentro de hospício. Sim. E elas eram médium ou eram médium de cura, enfim. A esquizofrenia também. É alto grau, dentro né? de sanatório com esquizofrenia e era uma pena médium. A esquizofrenia, pelo meu entendimento, é quando a gente tem a disfunção das nossas malhas entre os corpos, né? Nós temos vários corpos sutis, né? Nós temos vários corpos sutis, né? A gente tá vendo aqui só o corpo físico, que é o último, digamos assim, né? É o sol que a gente é o nosso veículo aqui. Então, a gente tá vendo esse. Então, dentro dessas camadas sutis que a gente não enxerga, a gente tem vários outros corpos. E entre esses corpos, a gente tem malhas, que são malhas que protegem eles, né? E que não misturam, digamos assim. E a esquizofrenia, quando a gente tem essas malhas como se fossem fissuradas, rasgadas. Então, fica nessas dimensões e nesses corpos, oscilando, vendo coisas, né?
criando coisas, né, de uma forma que quando tu começa a trabalhar isso terapeuticamente, depois que tu já tá diagnosticada, é claro, tu tem uma melhora muito significativa, né, e as pessoas conseguem viver uma vida normal depois disso, né. Mas é o constante vigiar e orar, né. Uma coisa que a gente tava conversando assim, por que é tão raro, né, a gente ter um paciente que tá com a gente há mais de um ano? É difícil, né? Não é difícil, não gosto da palavra difícil, gente. Eu detesto essa palavra. Mas é muito raro. É incomum. Perfeito. É incomum a gente ver um paciente que inicia um tratamento terapêutico integrativo, holístico, nesse nicho que a gente está falando aqui, e que ele tenha a persistência e resiliência de levar aquilo como uma filosofia de vida e persistir. Porque normalmente a pessoa vai quando, desculpa, a merda bateu na bunda. Eu não sei mais o que fazer, o médico disse que não tem sei cura. mais o que fazer. Tô no fundo do poço, já rasguei, já cavei tudo, já cheguei no núcleo da terra. Agora eu vou procurar a terapia, porque agora não tem outra saída mesmo, ou é isso ou nada, né? Aí tu busca a terapia, tu começa a melhorar, tu sai do caos, tu sai daquele lugar que tu entende que é mais confortável, tu tem uma vida leve, a terapia te ajuda, te resgata, te tira, te empodera. E aí o que a pessoa faz? Foge. Não, primeiro sinal, tá? Terapeutas que estão aqui vamos levantar aqui uma enquete. Porque o primeiro sinal é assim, tu tá com a terapia toda semana, tu faz toda semana, sagradamente. Daqui a pouco tu já começa a fazer de 15 em 15 dias. Daqui a pouco tu vai lá uma vez por mês. Aí daqui a pouco tu vai uma vez a cada 2 meses. Aí tu vai se distanciando daquilo e vai até o ponto de tu realmente largar. E não é que a pessoa não é que a gente, terapeuta, queira que a pessoa seja dependente. É muito pelo contrário. Mas a gente entende que nós, terapeutas, estamos em constante cura. A gente está sempre se curando. Por isso que a gente faz um curso atrás do outro. Tem situações novas. Porque a gente chega num nível do que a gente está fazendo que a gente precisa de mais cura. A gente vai lá e faz outro curso, né? A gente chegou nesse ponto de fazer esse processo. A gente não desiste, a gente não estagna. Até porque se a gente estagnar dentro do nosso mundo terapêutico, a gente não atrai cliente, a gente fica doente, né? A gente não tem sucesso a gente estagnar. Então o nosso processo normalmente é ficar fazendo curso. Eu costumo dizer para os meus clientes, não confie em um terapeuta que não faça terapia. Então eu faço acompanhamento com a psicóloga, uma vez por mês, mas eu faço acompanhamento psicóloga, eu participo de círculos de mulheres de outras lãs. Sempre tem alguma coisa. Eu faço, sempre tem alguma vivência que a gente está participando. O terapeuta que se formou, botou o certificado lá na parede e nunca mais fez nada, cuidado. Cuidado! Não, porque, gente, somos seres humanos. Todos nós. E isso não tem distinção. O terapeuta que estudou, o médico que tá lá, todo mundo é ser humano. A gente tá aqui no processo evolutivo de aprendizado. Se a gente parar, vai dar ruim. Vai estagnar, vai dar ruim. Então, esse movimento que a gente está sempre buscando, constante, do terapeuta, e também fazendo esse convite para o cliente ser esse movimento, estar no seu movimento e não abandonar a terapia, é o que a gente recomenda para você levar para a vida. Porque se você começou a fazer uma terapia e você viu que está fazendo sentido para a tua vida, aí que você tem que continuar. E aí que você tem que engajar, e aí que você tem que engatar a primeira, segunda, terceira, quarta e ir. Porque no momento que você parar, você vai estagnar e as coisas tendem a voltar piores do que antes. Água parada apodrece. E outra coisa, né, da Sandra também, que eu acho importante, que tu estava falando aí, me ocorreu também, do terapeuta às vezes também ter o discernimento e a humildade de perceber, não, eu consigo ir com essa pessoa até aqui. Até aqui. Né? Então agora,
dá um direcionamento para ela. Olha, dentro do que eu Isso. posso te oferecer, eu consegui vir até aqui. Mas Exatamente. agora tu deveria procurar um outro profissional, uma outra linha, né? Porque às vezes a gente percebe, né, que tem pessoas que querem ficar segurando aquela pessoa ali, né? E Mas que não muitas tem mais o que pessoas, fazer e o por que ela. acontece, né, Su? Que acontece assim, ó, muitas pessoas entram na terapia pra se tratar e depois acabam virando terapeutas. Sim, muito. Por quê? Porque o É. próximo nível daquela pessoa não é continuar na terapia ou mudar de Não. terapeuta. É virar terapeuta! É virar terapeuta. Eu tenho várias pessoas assim, e inclusive tem uma que faz 3 anos que ela tá, né? E não é no nível de dependência. Ah, que eu preciso, porque senão eu vou ficar mal. Mas ela disse assim, eu senti que eu melhorei tanto que eu não quero mais voltar ao que era antes. Então, assim, ó, aí eu vejo, né? Porque é uma das coisas que a gente pesquisa de quanto em quanto tempo que a gente deve repetir o atendimento e tudo. Então, o dela já tá em 90 dias. Uhum. Né? Então, a cada 90 dias tu faz uma revisão. E ela não deixa nunca. Às vezes falta uma semana pra chegar nos 90 dias, ela já me manda mensagem. Não tá na época da gente repetir. Eu disse, é só na semana que vem, mas eu vou ver se liberar eu posso fazer pra ti. Né? Sim, mas o negócio é que ela já criou uma consciência. Uma consciência, não é dependência. Aham. É consciência. Ela percebe assim, não, eu tô me sentindo muito bem e eu quero continuar assim. Uhum. Não quero abandonar, que daí é o oposto do que a gente tava falando, né? Que as pessoas começam a melhorar e não querem mais Não ir. querem mais, não querem mais. É. Simplesmente voltam para suas vidas normais ali, começam a fazer tudo aquilo que adoeceu elas, né? É, né, Sandra, e outra coisa que, pra mim, assim, antes tu me perguntou, né, que a gente tem tanta coisa pra falar que às vezes a gente desfoca um pouco, né? Mas tu me perguntou como é que são as pessoas que vêm, né? Uhum. Então, o que acontece? Que é um sintoma que eu vejo, ela vem 1, 2, 3 meses, ela tá repetindo aquilo ali que tu tá falando, o rastreio tá saindo de 30 em 30 dias, ela tá fazendo. No 3º mês, hoje eu não vou, esse mês eu não vou poder porque eu tive que trocar meu sofá da minha casa. Ah, não, desculpa, sempre vem. Não sei, porque eu tive uma festa pra ir. Então, assim, ela acaba deixando que. Não que tu não vai viver, que tu vai viver só pra isso. Mas ela acaba. Aquela tirando a prioridade vai indo lá pra baixo. Tudo aquilo que entende? não é prioridade na tua vida, tu acaba se sabotando, procrastinando, Sabotando. né? Exatamente. Porque não é prioridade. Então, se isso aqui é Exatamente. prioridade, eu vou fazer isso aqui. Mas se não é, eu vou tirar da frente e vou botar o que é prioridade. Exatamente. E eu acho que é importante também falar o seguinte, a prioridade não é a terapia. A prioridade é a melhora. Então eu não vou. No momento em que eu coloco lá com a minha lista de prioridades terapia, realmente a terapia não é prioridade. Agora, quando eu tô fazendo a minha listinha de prioridades de vida e eu coloco bem-estar, autoconhecimento, amor próprio, isso é prioridade. Isso é E aí prioridade. eu mantenho a terapia. Sim. Se eu escrever lá terapia, o que é terapia? Não. É algo que tá É um lá. compromisso. É o Vira um outro, compromisso, é o sim. fora. Isso. É. Então, quando eu coloco na minha lista de prioridade auto-amor, autoconhecimento, evolução, aí eu consigo manter e honrar com os meus compromissos. É o que eu digo, né, gente? É a ferramenta. É É. a ferramenta. Falo muito sobre ferramenta, falo muito no meu Instagram, faço muita brincadeira disso. Porque assim, se a tua vida não tá dando certo hoje, é porque tu não tá usando alguma ferramenta. Porque existe ferramenta para todas as coisas da vida. Todas as coisas que tu tá passando, existe uma ferramenta para te auxiliar, para atenuar, para mudar a tua vida, ou simplesmente para sanar 10% da tua dor. Né? Tem tanta coisa hoje, gente, que você estar num período que você escolhe estar em sofrimento é pura e meramente escolha. Porque tanto, essa semana eu e a Suzana temos a graça de ser vizinhas, né? A gente se encontrou e a gente estava conversando sobre o PIX do SUS, né? Sim. Que é as terapias integrativas hoje que já estão no SUS. Então tem várias cidades, vários locais que estão com as terapias integrativas totalmente gratuitas. Claro que a gente sabe que é um sistema, que é um processo, que não é assim, vou chegar ali na porta, vou fazer no outro dia. Mas quando você demanda para o universo que você quer se curar e que você quer uma transformação na tua vida e que você entende que isso faz sentido para você, o universo ele abre as oportunidades. Exatamente. Né? Ou um terapeuta te facilita o pagamento, ou um terapeuta tá dando ali terapia de graça, ou o Pix lá abre para você, né? Tem tantas possibilidades que você tem de transformar a sua vida que é única e meramente escolha. E sobre isso, né, Alessandra, eu já andei estudando um pouco, né, a ONU indica isso pro mundo inteiro, né, essas práticas integrativas e complementares, né, para a saúde. E o Brasil, ele é referência mundial,
né? Claro que a gente tem um país muito grande em extensão, né? Que é difícil chegar junto para todo mundo, né? Mas eu acho que é uma busca, as próprias pessoas podem ir cobrando da sua prefeitura, do seu vereador. Ah, aqui não tem, mas eu gostaria, eu já ouvi falar que tem. Sim, fazer movimentos para que isso aconteça. Porque pessoas disponíveis para isso tem. Tem, exatamente. Né? O que falta é o acesso das pessoas a isso, a chegarem no ponto, a informação chegarem nas pessoas. As pessoas terem a oportunidade de chegar à informação e ir atrás disso. Né? E requerer isso dali, do meio onde vive. Porque a gente sabe pela prática, né, Alessandra, que quando a gente começa a introduzir isso, primeiro que a gente está fazendo prevenção. Sim. Né? Então, em vez da pessoa ir lá 6 vezes por ano no médico, ela vai 1, 2 para fazer um check-up. Porque ela vai estar com uma prevenção mais em dia, né? Porque a maioria das terapias, elas vão te atuar em algum nível que vai começar a te ajudar na tua saúde, né? A gente vê isso na prática. E outra, ajuda também, complementa os tratamentos médicos, né? Potencializa o uso de medicamentos, não dá tanto efeito colateral. São vários benefícios. Sim. E acaba que o município, né, quem paga por médico, exames e procedimentos, às vezes até de cirurgia, que às vezes não são nem necessários. Né? Então, se a gente pudesse entrar mais com essas terapias, acabava que o custo seria menor para o Estado. Para né? tudo. Para a saúde das pessoas. Alguns planos de saúde já estão colocando alguns tipos de terapias, porque sabe que vai sair mais barato fazer, por exemplo, uma sessão de acupuntura do que uma cirurgia. Exatamente. Sim, com certeza. Não, e que bom se o mundo começar a se despertar para isso, né? Esse é o grande anseio de nós terapeutas. Né? E tem, né, Alessandra, tem países que estão muito desenvolvidos. A Índia tem hospitais, né, só com terapias integrativas. A Alemanha, eu sei também que eles são bem desenvolvidos, que eles têm farmácias gigantescas lá, só com homeopatia. Né? Então a gente já tem, né, já existem exemplos. Então acho que a gente está num caminho bom, assim. Hoje tem até os produtos, né, com magnetismo, né? Sim. Tem um colchão magnético, que é uma prevenção. Tem até um negocinho que tu coloca na água pra te beber água. É importante. A pureza da água, ela é muito importante pro nosso organismo. Imagina que a gente é o quê? 80%? É por aí. 80, né? Por volta de 80% água. Então, se a gente fica tomando uma água ruim, a gente está intoxicando o nosso corpo. Então, essa intoxicação, as células vão lá, vão brigar, né? Vão se gladiar lá dentro do organismo e tudo vai começar a funcionar mal. Vai vir todo esse território sujo, né? Que a Suzana falou que o magnetismo vai... É como a gente colocar a água suja dentro do aquário, né? A água suja dentro do aquário. O peixe morre. Imagina lá, o peixinho tá lindo, maravilhoso dentro do aquário e a gente vem com uma água podre e bota dentro. Pouquinho que seja podre é o suficiente para matar a biologia inteira do aquário. Porque o peixe ele é extremamente sensível, o nosso corpo também. Nosso corpo é extremamente sensível. Até eu tenho um beta lá em casa e meu marido não sabia que tinha que trocar a água do beta e botar o anticloro, né? Mas o beta, ele é bem resistente, tadinho. Porque 2 vezes meu marido já trocou a água dele, não botou o anticloro e o bichinho tá lá lindo e belo. Esse é forte. Esse é forte. Mas um simples produto, né, que são gotinhas que tu coloca na água pra tirar o cloro da água, é o que o peixe precisa pra não morrer. E o nosso corpo é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. E o quanto às vezes a gente se preocupa, por exemplo, né? Tem gente que talvez cuide do peixinho e não cuida da sua própria saúde, né? Exatamente. Não, e essa questão do cachorrinho, do gatinho, e às vezes a gente não olha pra nós. E aí eu atendo muita mulher, né? Principalmente na faixa ali dos 30 anos, 30, 35 anos, solteira, que tem o animal de estimação e que o animal de estimação é melhor tratado do que ela. É a prioridade. Sim. E é muito comum. É, bem comum. 2 minutos para intervalo. Eu entendi. Então, aí que tá. Quando a gente vai fazer um investimento num colchão, num produto, né, pra te viver um bem-estar, a gente normalmente cria uma coisa que é cara.
com ninguém. É caro, não vou investir na prevenção, não vou investir na terapia, vou deixar as coisas assim como tá, que tá tudo. É assim, a vida é assim. Né? E aí quando a gente vai fazer tipo uma escolha de fazer qualquer outra coisa que não seja, né, uma prevenção de doenças, a gente não mede o custo disso, né? Não interessa o custo que for pra fazer uma churrascada de final de semana. Eu vi uma live essa semana do médico, eu admiro muito, respeito muito a opinião dele, né, sobre as coisas. E ele falou, ele é um médico integrativo. Então ele pesquisa tudo isso, ele tem uma outra linha, né, digamos assim, uma visão diferente. Daí ele estava falando a questão de intoxicação, de alimentação e tudo mais. E ele diz, se a pessoa chega aqui com tal sintoma, a gente vai direcionar pra cá e tal. Só que tem pessoas que elas não vão querer fazer todo esse processo. Elas querem sair dali com remédio, vão tomar aquele remédio. Essa máquina ali deu. Porque tem médicos pra esse tipo de paciente e tem médicos pros pacientes que não querem isso, né? Então, assim, é com a gente também. Tem pessoas que não vão querer saber, né? Eu tô com problema de insônia. Eu quero um remédio pra dormir. Eu tomo Tu não remédio, quer saber eu o pago. porquê que tu tá com Não, insônia. Não. Né? Tu não tá a fim de curar o que te levou a ter insônia. Tu quer só sanar aquela tua dor. Tu quer ter só uma noite de sono. Eu só preciso dormir uma noite. Mas aí você vai ficar na dependência do que vai fazer só você dormir. O custo pra nossa saúde é muito alto disso. Né? Exatamente. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna com mais esses assuntos interessantíssimos e importantíssimos, né, do modo geral. Até daqui um pouco. Banheiro. A guria tá apertando aqui. Essa é a musculação. Tem que musculação. Tem que trocar de mão pra fazer no outro lado também. Programação da Rádio Altitude. Com apresentação Caroline Costa. Faz perna um pouco.